Bom, enquanto se abre o PowerPoint, acho que não preciso me apresentar muito. Quem é muita coisa acaba por não ser nada, e hoje eu sinto mais confortável não me definindo como nada, ou reduzindo a minha definição a cidadão, como fez a Paula Bianchi há bocado. Acho que é o mais adequado. Cidadão, às vezes ativo, às vezes não tanto. Neste momento, um pouco mais ativo do que o meu corpo aguenta, e já se tem mesmo queixado disso ultimamente. O pendrive não está ligado? Ok. Começo a perder um bocado a legitimidade de falar em fóruns como este, porque desde o ano passado ultrapassei a fronteira daquele que se pode considerar e reclamar jovem. Portanto, isso começa a ser mais uma missão que também já tenho que relegar, já tenho que falar na posição quase de mais velho, já me chamam tio na rua. Seria bom que o PowerPoint abrisse. Estamos a contar o tempo? Ok. Ok, exato. Eleições de democracia, 2 tristes, entre aspas. Continuam a ser. Eu ouvi reclamações que provavelmente quem está aqui desde manhã vai voltar a ouvir da minha boca. Portanto, há uma similitude em alguns dos posicionamentos. E isso não advém só do cansaço presente, mas do cansaço acumulado de sempre tentar seguir a via das leis que são injustas, mas que são as leis que temos, e ainda assim, por mais injustas que sejam, só nos é cobrado a nós que nós as cumpramos. Eu antes de começar, eu espero que não chegar aos 15 minutos, eu gostava só de medir nesta sala o nível de fé, e falo de uma fé mais terrena. Eu sei que temos aqui a cruz e tal, estamos numa universidade católica, mas eu falo de uma fé mais terrena. Eu gostava de saber quantos no momento presente acreditam na imparcialidade da CNE. Eu não vejo nenhuma mão levantada. Eu gostava de saber quantos no momento presente acreditam na imparcialidade do Tribunal Constitucional. Lembrando que o Tribunal Constitucional é o Tribunal Eleitoral que vai resolver ou abordar ou endereçar quaisquer diferendos eleitorais que venham a acontecer e que já deviam estar a acontecer. Portanto, a pergunta é: quem acredita na imparcialidade do Tribunal Constitucional? Eu continuo a não ver mãos, só esses pelos. Podes ir avançando. Avançar 2. Este é da CNE. Eu é que devia estar a comandar o coisa, mas como não dá. Este é o Tribunal Constitucional. Pode ir. Ok. E por último, a última questão será: quantos no momento presente, podes mudar o slide, acreditam que o resultado que vier a ser anunciado oficialmente será reflexo do conteúdo que vocês vão depositar nas urnas? Nenhuma mão. Quer dizer que nós concordamos todos que isto não é um processo eleitoral. Isto é um circo. E, no entanto, nós continuamos, como se queixou bem Manuel José, a tentar chover no molhado e a juntar-nos neste... A crítica é alta também, hein? Eu não estou só a fazer uma crítica para fora. A juntar-nos num clube de eruditos para se validarem mutuamente. Ou seja, nós vimos basicamente massajar egos, porque nós vimos dizer uns aos outros aquilo que todos sabemos. Todo mundo sabe. Todo mundo fez o diagnóstico, todo mundo conhece os problemas. Então, o que é que os nossos encontros de eruditos e de intelectuais produzem na vida de quem não tem emprego, não tem o que comer? Porque é fácil para nós, sabendo que sempre temos o coffee break, temos o almoço, chegamos a casa, vamos encontrar um jantar. É fácil para nós dizer: avançamos 5 centímetros a cada 5 anos. Mas cada 5 anos, estes processos eleitorais são os momentos que nos dizem: aguarda, as tuas reclamações são justas, mas espera as eleições para punir os governantes. E chega a altura de punir os governantes, e os governantes arranjam as artimanhas para qualquer punição que nós possamos querer pôr traduzida em boletins de voto seja roubada.
Portanto, nós não temos nenhum direito à nossa mínima dignidade e soberania. Então, quando é que nós podemos reclamar? Sim, esta era a ilustração de nós a falarmos connosco próprios, né? Falar para o umbigo, falar para o nosso ego. Nós sabemos muito bem o que acontece e o que em qualquer sociedade não é agradável para ninguém estar na situação de tensão em que as portas do diálogo são fechadas e as únicas vias que nos deixam de solução podem mudar É o que já foi solicitado aqui. Não é uma ideia boa pensar que a única via e a única saída é essa. Mas para nós não é, porque nós podemos nos dar ao luxo de avançar 5 centímetros a cada 5 anos. Aguentar a falta de água, a falta de luz, temos o gerador, temos o tanque, temos essas coisas. Mas a maioria das pessoas sofrem realmente na pele todos os dias os efeitos de um regime que se escudou e que cria as leis para combater a sociedade, porque quando a sociedade se quer organizar, eles apressam-se a passar leis. Leis que legalizam a nossa atividade, leis que dificultam a nossa atividade, que nos tornam mais arruaceiros, mais confusionistas, mais... Quais os outros termos todos que gostam de nos dar? Eu prefiro aliar-me a estas pessoas e vestir a camisola de arruaceiro com orgulho, porque eu sei que se eles consideram que um trabalho é forte o suficiente para criarem leis para o impedir, estamos a fazer alguma coisa bem feita. Pode mudar. Nós vamos para as eleições com presos políticos, quase já ninguém fala neles. Porque nós nos habituamos que essa é prática comum. É o que o regime faz. E porque são tantos os problemas todos os dias, são tantas as violações e as agressões todos os dias aos direitos humanos mais elementares, que nós tornamos isso um hábito e já não falamos. Mas é inaceitável que nós vamos a eleições com presos políticos. Estes jovens não têm culpa daquilo que são acusados e é evidente, da mesma forma que nós não tínhamos aquela culpa que nos era imputada. Então, qual é a nossa moral enquanto cidadãos de deixar que o processo decorra na normalidade e esperar que se consume aquilo que nós sabemos que vai se consumar? Porque está claro que vai se consumar. Pode mudar. Bom, isto é uma notícia que também não é novidade, podes passar para o seguinte. Até membros do clero é preciso interromper a atividade que fala de paz, de justiça, o slogan que o MPLA gosta de criar até hoje, 20 anos depois de ter conquistado a paz, ainda até hoje é o slogan que se usa para as eleições. E quando membros do clero e da sociedade civil em geral se juntam para falar da mesma paz e do que ela significa e de como ela deve ser mantida, tem que vir polícia armada para impedir. Isto aconteceu em Cabinda há 2 semanas atrás. 2 semanas atrás, em ano de eleições. Que paz! Que paz! Que paz é que nos dão a nós? Pode mudar. Que paz! Em Kakulo Cabaça, quando pessoas que estão a protestar e organizar-se com os seus sindicatos para protestar condições laborais são abatidas como porcos e não se fala mais no assunto, acabou-se o assunto, esqueceu-se o assunto. E nós vamos a eleições com práticas diárias dessas, recados que se passam a quem tente se organizar para protestar, seja pelo que for, é que mata-se e culpa-se a vítima. A vítima é culpada pela sua morte. Foi assim no Monte Sumi, foi assim em Cafunfo e agora é assim em Kakulo Cabaça. E vai ser assim enquanto nós deixarmos que seja. Porque nós queremos ser cidadãos cumpridores da lei. Mas a lei só serve para nós cumprirmos. Pode mudar. Eu selecionei 3 pequenos certos de um trabalho que estamos... Até aqui eu estive a falar na minha opinião pessoal. Eu sou o presidente da Associação Handeka e faço parte de um movimento cívico chamado Mudei. A associação faz parte desse movimento também e eu não posso veicular todas estas opiniões como do movimento. Então agora eu vou diferenciar a minha opinião pessoal para mostrar 3 pequenos exemplos de trabalho que nós temos tentado fazer para alertar as pessoas dos vícios do processo. E eu escolhi apenas 3 minutos com 3 leis que estão a ser violadas
no processo eleitoral. Não sei se o som vai se ouvir. Ou se tem que se encostar o microfone aí. Vai se ouvir o som? Ok. Não. Um contrato público, ou seja, feito por uma instituição do Estado, ou seja, por nós, o povo. Existem regras mínimas para se recorrer ao nosso Essa publicação deverá constar o chamado caderno de encargo, que é, na verdade, uma lista de coisas que pretendemos obter do serviço que contratamos, no critério da escolha. O portal das compras públicas deve vai começar. Bom, para além dos três peças, eu ia terminar com um dos vídeos que nós produzimos e que metaforiza o processo eleitoral com um jogo de futebol. Não vai ser possível ver os vídeos, pelos vistos, porque ver assim, só a passar as letras e ver os bonequinhos não tem piada. Então, se calhar, quanto tempo é que me falta? 4 minutos? Então, se me permitem, como artista, e solicitando já que o direito do artista referir-se às suscetibilidades, eu gostava de terminar com um texto que já se tornou uma música que alguns de vocês conhecerão. Os vídeos depois podem ver na internet. Com seu passo triunfante, ela veio radiante, entoando Angola avante, deixando a malta em transe, que sagaz. Mas num ciclo que é constante, a euforia delirante, o coração palpitante, esse instante foi fugaz. O malfeitor não perdeu tempo em revelar os seus intentos e não se deu por satisfeito até ler de Banda Jazz. Casola, de quem sentiu aqui biona, cheio de cicatriz nas costas, o chicote é seu agora, capataz. Todos esperam que o artista romantize a impostura, cantando Angola é linda, enquanto o barco afunda. Mas como todo mangurra que sofre com conjuntura, o que o artista quer dizer é foda-se a ditadura. Pegar bilhete só de ida para a puta que o pariu e nunca voltar a pôr os pés nesta espelunca. Pedir para sonhar com Angola justa, quem nasceu num pesadelo de saia justa, é justamente um contrassenso. Cabe a tuja. Meu patriotismo posto em causa, patriotas compram casas com jabá que vivem malas no Dubai e Portugal. Buçalismo é a nossa marca, cotas corrompem ratas, bué de range na entrada, nem sabe que chave que abre qual. Liberdade não se come, democracia foi imposta e por isso passa fome. Rico tira foto e posta. Acaba de nos matar, mas por favor, banda sonora. Lá não tem como faltar. Dom Matias, Dona Iola. Pergunta que não quer calar. Será que irá chegar a hora em que os filhos desta pátria irão conhecer a glória? É tudo. Muito obrigada uma vez mais pelo cumprimento escrupuloso do tempo. Sem mais demoras, vou então passar a palavra ao Nelson Adelino Dembo, também com os 15 minutos que lhe é reservado. Por favor, uma vez mais, o cumprimento escrupuloso do tempo. Obrigada. Infelizmente, nós que viemos do hip-hop, sentar não estamos acostumados do WhatsApp. Eu, quando olho para essa sala, sinto-me feliz. Há muitos cotas aqui que eu tenho o máximo respeito e uma grande consideração. Mas quando olho nos olhos deles, o que é que eu consigo entender? Provavelmente no futuro serei eles também sem uma Angola se realizar.
Cota, nosso velho Andrade aqui, ainda é jovem, não deu certo. Olho para o Cota, idem. Cota Reginaldo teve nos calabouços, não deu certo. Eu sou isso. Cota Carlos Rosado, ok. Cota Mabeco, não deu certo. Vamos continuar a discutir Angola na perspectiva da intelectualidade, do grão fino, do livro. Acredito que isso não será solução. Um país que supostamente tem 32 milhões de habitantes e nos perguntam assim, o que é que os jovens fazem na política? Só temos que responder, também não podemos fazer nada, senão dançar com o duro e beber cuca. Se a gente olhar a construção do Estado, o modelo de Estado que a gente tem, é um Estado de ditadura e totalitarismo, em que não existe um contrato social. Nós todos somos prisioneiros, sem algemas, mas livres, porque até a gente anda. As celas não têm portas, mas a política do MPLA nos corrói, nos humilha todos os dias. Porque ela é uma estrutura podre, que não foi feita para dar certo. Angola nasceu dentro de uma conjuntura do poder da força. E o que a gente vive no dia a dia é o poder da força. Tu queres me falar da minha participação na sociedade como jovem? Ok, me cobra. Mas vamos olhar o Orçamento Geral do Estado. O que é que se aplica em políticas sociais? Zero. Educação, 6%. Mas a bufaria, a polícia e o exército estão acima dos 6%. Então, claro que aqui vamos encontrar o resultado do macro da realidade do país que a gente tem. Um país que a gente vai continuar a discutir, a lançar relatórios científicos. Mano, João Lourenço não precisa disso. Porque a estrutura e a natureza daquele poder é anti-diálogo. A gente não está preparados. Vamos ir para o próximo pleito eleitoral. Vai pintar os dedos. Sentarmos nos bairros e falarmos, ui, eu votei, eu também votei. Como é? Tia Joana, manda mais 5 cucas, mano. 2027, provavelmente terei 50 anos de idade. E eu olho para trás, o que é que deu certo? Nada. Estou na idade do Cota, Calundungo já também, ele era jovem. Os jovens não dão certo nesse país, muito menos os velhos têm, de alguma forma, um descanso na sua velhice. Porque desde 1977, o MPLA abriu espaço onde vai nascer, depois, mais anos, uma música, que ela tem um outro contexto, quando ela foi escrita pelo Cota Valdemar Bastos, mas depois tornou-se o hino coletivo dos angolantes. Já ainda não fala política. Famílias divididas, mãe zungueira nos dias de hoje, pai segurança. 32 milhões de habitantes, não temos 1 milhão de pessoas empregadas, do ponto de vista formal. Isso é um grande perigo. Não só estamos a criar desempregados, mas estamos a criar as próximas bombas, os fardos humanos. Se a gente nunca trabalhou, nunca descontou IRT, o que é que será do futuro? Estamos na Universidade Católica. Ok. Estava ali atrás, vi boa de relatórios, e o qual é o impacto que esses relatórios têm, sem desprimor, sem tirar mérito, de alguma forma. Mas estou a dizer, vamos continuar a ficar nos livros a discutir. Por que é que não vamos parar um dia e dizer, é possível criar o horizonte que nos merece? Sem olhar para egos. O que é que não deu certo? Os acordos do Alvor eram egoístas todos, nunca olharam para a sociedade civil, o MPLA, a FNLA e a UNITA. Queriam dialogar com os ex-colonialistas portugueses, fracassaram e deram uma guerra civil. Veio o 27 de maio que calou. Por que a gente não tenta? Como é que uma sociedade de 47 anos de existência não tem autoridade moral? Quando a gente vê a autoridade moral em Angola, é o gatuno. O gatuno que é o político, o que assalta os cofres públicos. Quando a gente olha a aprovação do Orçamento Geral do Estado, só tem 2 caminhos. Drenagem do dinheiro público e investimento nas forças de defesa e segurança, que é para nos manterem calados. Mas será que temos que continuar assim? O que é que adianta escrever se a gente não tem atitude? Como é que o apartheid caiu? Tu olhas a estrutura da luta do apartheid, várias lideranças, Mandela e o Catrada na cadeia, Walter Sisulu, lá fora, temos a grande diplomacia do Oliver Tambo, dentro da África do Sul, um Cota Uesisa estava nas ruas. Do outro lado, na resistência, estamos a falar de Joyce Love. Nós não temos, não podemos construir por causa da grande complexidade, a capacidade da arrogância que existe em cada um de nós que quer demonstrar que eu sou o tal. Ok, que sejas o tal, mas vive
dentro de uma gaiola de ouro que é a tua casa, é só meter o pé na rua que eu sou o próximo bandido com uma arma para te roubar. Mas eu não te roubo porque queria. Não te roubo porque sinto fome. Eu te roubo porque passo fome. Por que é que eu passo fome? Exclusão social. O regime me rouba o futuro por via de uma política de exclusão social. Nós precisamos tentar e dizer ao MPLA, se é para 2022 nos levarem para o caminho das eleições, que sejam com base nas nossas regras, na base do diálogo. Ainda uma porta aberta. Espero que cada um de nós tenha uma rosa e que alguém não deixe com que ela caia. Porque a rosa simboliza amor, mas se ela cair, vai ser duro para quem tem o poder. E esse não é o objetivo, não é tensão. 2022, podemos criar um blackout, ninguém trabalha, ninguém sabe. Quem está nas bombas de combustível não vai trabalhar. Quem trabalha com táxi não vai trabalhar. Temos que demonstrar um sentimento. Se é anticonstitucional, que me tirem o artigo 40 da Constituição. Se é anticonstitucional, que me tirem o artigo 41. Se assim o é também, que me tirem o artigo 47. Até quando? Não preciso de palmas, preciso de ação coletiva. Preciso de cada um de nós. Coração a bombear para que seja só um coração único e a gente fazer o país que nós merecemos. Caso contrário, irmãos, e eu concordo com o Luado, é o próximo pleito, é mais uma brincadeira, que é para a gente eleger bandidos que andam de fato e gravata. Falam português com muitos truques, não se realiza nada. O que é o poeta? Isto é uma pergunta, mano. Professores universitários, estudantes universitários, acadêmicos, artistas. Há uma situação que a gente olha em Angola que é um grande perigo, a polarização. Porque as pessoas estão habituadas que quem tem que dar opinião tem que ser o indivíduo legítimo. Desculpem-me aqui, vocês, eu tenho problemas às vezes na combinação dos termos, porque às vezes o meu plural é como esse. Então quero vos dizer que eu não sou acadêmico, eu sou intuitivo. Eu venho de ruas, eu falo realidade, porque eu vivo com quem tem o estômago que ronca. Eu não estudo, eu estou a fazer diagnóstico, não inventei o cazenga, nem alarguei o xindovavo, nem eu que sou aquele que incentiva os tiroteiros nos bairros. Vão para aqueles bairros do Capalanca. Duas gangues discutiram há 1 mês e meio atrás a um indivíduo, um menino de 16 anos que foi assassinado. Abriram-lhe a barriga, tiraram as vísceras e comeram com massa com arroz. Em pleno século XXI, num país que é tão rico. Que riqueza que a gente tem. Se não existe empatia. Quem estuda é arrogante. Quer mostrar que sabe, mano. Dessa maneira a gente não constrói a nação. Dessa maneira a gente não constrói o país por via da arte, da ciência. Há um elemento fundamental que eu gostaria de frisar. Se a gente olhar os sentimentos que levaram a luta contra o colonialismo, nem foram acadêmicos. Os acadêmicos apareceram depois da cultura estar a discutir. Foram os sobas. Rainha Ginga não estava na Universidade Católica. Muto Iaquevela não estudava na Universidade de Agostinho Neto. O sentimento de liberdade e a defesa da tese cultural daquele solo pátrio que lhe pertence, porque foi a primeira combinação que ele teve do encontro com a terra, foi o cordão umbilical. Eles discutiram. Mas quem destruiu foram os acadêmicos. Quando começaram a formar os movimentos de libertação nacional, os cegos inflamados. Nós podemos fazer um país. Nós podemos fazer um país e temos a maior possibilidade de fazer um país. As portas do diálogo devem continuar abertas. Nós somos uma geração que temos que bater de frente e continuar a bater. Há um país que tem que se realizar. Porque quando eu olho novamente para esses cotas, eu os sinto, eu nessa idade, a lamentar, a me falar em cota gangster, era um gajo que falava bué, e o que é que mudou? Aumentou a pobreza. Porque a gente pensa que a solução está na polarização. Infelizmente a sociedade está assim. É uma sociedade polarizada do ponto de vista político-partidário, militâncias. Não, queremos ser cidadãos. Temos que experimentar a cidadania de facto. Militante é para partido que tem as tuas escolhas, a gente vai reconhecer, mas eu preciso ser angolano, mano. Eu não quero ser da UNITA nem do MPLA. Eu preciso ser de Angola e ter uma escola, uma escolha e uma simpatia político-partidária. O que a gente assiste é polarização. Esse é dos maiores males que nós temos nesse momento no nosso país. O cidadão está adiado e se levou a imagem do militante. O militante é de resolver o país. O país vai ser resolvido com cidadania. Muito amor. Obrigada. Obrigada uma vez mais.
passo já sem demoras a palavra, para termos também mais tempo de debate, passo a palavra ao Sr. Isidro Fortunato. Uma vez mais, como já sabe, o cumprimento escrupuloso do tempo. Já parece uma gravadora, mas é sempre bom relembrar. Muito boa tarde a todos. Eu queria tocar aqui num assunto relacionado com a ideia de identidade coletiva. Muitas vezes nós falamos sobre democracia e nós esquecemos, o Luati falou aqui muito bem, que a democracia nos foi imposta. Historiadores como Patrício Batiscama falaram sobre o Ilundo, uma espécie de democracia que existia antes do contato colonial. Dizer que a base do Ilundo era a experiência cultural dos povos que aqui estavam. Nós temos que entender principalmente que a democracia hoje é uma instituição. E se essa instituição não tiver o DNA cultural do nosso povo, não funciona para nós. Nós continuamos a discutir democracia até hoje, mas a democracia não se tem efetivado. Okay? É preciso nós pensarmos naquilo que existia antes do contato colonial. É possível fazermos isso. Depois dizer que nós temos hoje em dia aquilo que é chamado de Estado, mas o Estado colonial foi a primeira herança que os nacionalistas herdaram. E depois de herdarem o Estado colonial, eles não herdaram esse Estado como indígenas, herdaram como assimilados. E como assimilados deram continuidade de todo um processo que começou lá atrás. Hoje nós vivemos aquilo que é o neocolonialismo, porque nós temos as estruturas do Estado operacionais para formar cada vez mais assimilados. As escolas não nos ensinam a verdade sobre nós, não existe nada que fale sobre nós, a nossa cultura é renegada, as nossas culturas, bem dizendo, são renegadas e não há espaço para se discutir identidade, para se discutir nação. Nós continuamos a discutir modelos estrangeiros que certamente não servem para realizar-nos enquanto povo. Esse é o ponto número 1. Depois, continuar cá a dizer que o MPLA tem algo que é muito característico. O MPLA trabalha com a fome, com a ignorância e trabalha também com o analfabetismo. Essas são as armas do MPLA que usa para continuar a coagir a juventude dentro daquilo que são os seus programas. É triste ver que, nesse momento, as ruas se enchem de jovens motoqueiros que são ostracizados o tempo todo. Nos últimos 4 anos sofreram todo tipo de ostracismo, mas agora têm a carta aberta para poderem andar pela cidade a exibir bandeiras do MPLA. Esse é o tipo de governo que nós temos e esse é o Estado que nós temos, que é um Estado totalitário, cujo único programa que tem é a preservação e a perpetuação do poder. Então, é necessário olharmos aqui vários outros elementos, continuarmos aqui a insistir na ideia de que é necessária educação. E quando falamos de educação, não estamos a falar de ensino. Porque instituições que têm uma matriz colonial, que é o caso da maior parte das universidades, que são praticamente de matriz colonial, elas não nos ensinam, elas não nos educam. Elas nos ensinam a ser bons repetidores daquilo que é produzido além das nossas fronteiras. Por isso é que não existe algo que é extremamente interessante e necessário para a construção de uma nação, que é a questão de identidade. Qual é a identidade do angolano? Se eu for para a China perguntar quem é o chinês me responde. Se eu for para a Índia, o indiano me responde. Se eu for para um outro país qualquer, vão me responder quem são. Mas se eu perguntar quem é um angolano, quem me vai responder? Porque eu creio que o que nós temos aqui é que o angolano é a última tribo desse espaço territorial. O angolano não é indígena. O angolano é simplesmente uma cópia mal feita do português. O angolano que se encontra aqui é o assimilado. E é o mesmo que detém o poder do Estado. É a última tribo, é a tribo mais nova, mas é a tribo que herdou o Estado. E é a tribo que desenvolve a opressão sobre os demais grupos que se encontram nesse território. Dizer, quando falamos do Cafunfo, não estamos a falar propriamente de angolanos contra angolanos. Nós estamos a falar do Estado angolano, composto maioritariamente por assimilados, que lutou contra o povo que assassinou barbaramente o povo na Lunda Chokwe, em Cafunfo. Quando falamos da Sexta-feira Sangrenta, nós não estamos a falar de angolanos que mataram angolanos, estamos a falar do Estado angolano que assassinou o povo Bakongo. O mesmo estamos a falar do Cafunfo, estamos a falar do povo Lunda Chokwe. Depois temos que
aceitar a realidade de que um país que é fundado sobre mentiras, a mentira vai ser uma extensão de toda a produção dentro dessa realidade. Mentira política, mentira econômica, mentira social e mentira histórica e cultural. Esse é o nosso grande problema. Nós ateus alimentamos mentiras que foram criadas em determinados momentos da nossa história. Não existe como esse país ir para frente se esse país não for refundado. Se não houver um pacto de nação, não saímos do mesmo lugar. Nós ateus temos vergonha das nossas culturas. Nós ateus não discutimos como o povo que devia discutir para selar as suas próprias diferenças. Não temos isso. Nós continuamos a viver aquilo que é a neoescravidão. Porque isso é escravidão. Não temos direito à palavra, não temos como reivindicar os nossos direitos. Além disso, vamos lembrar que nem temos direitos. Então nós precisamos de discutir a questão de identidade. Se nós queremos uma nação, precisamos discutir a questão de identidade. Porque um ponto interessante é que não existe democracia sem cultura. E não existe cultura sem identidade. E nós não temos nenhuma nem outra. Como é que queremos ensaiar a democracia se nem sabemos quem somos? Quem somos? A maioria do pessoal aqui nessa sala não sabe quem. Nós não temos uma ideia de quem somos. Somos angolanos. Angolanos de onde? Angola é uma ficção. Toda a gente sabe do projeto ultramarino português, do projeto colonial. Antes da Angola já existiam povos aqui. E dizer que o slogan "Um só povo, uma só nação" não foi um slogan cultural. Devia ser um slogan de unidade cultural, mas não é um slogan meramente político. A bandeira não nos representa porque ela não faz recurso à herança política, à herança cultural dos nossos povos. Não houve inclusão dos nossos povos. A bandeira não é resultado da nossa riqueza e da nossa herança cultural. A bandeira faz jus a um período da nossa história no qual foi feita aliança com os polos comunistas e hoje temos a bandeira que nós temos que não tem nenhum significado cultural. O país foi construído sobre mentiras e nós continuamos a viver essas mentiras, perpetuamos essas mentiras e é o que se disse aqui, os meus colegas todos foram cientes aqui. Nós continuamos a votar para nada. O Ati falou muito bem aqui que ninguém acredita nas instituições que estão a comandar o processo eleitoral, mas vamos votar novamente. O que é que vai acontecer? Nada. Não existe mudança. E não existe um espírito de coletividade porque não existe uma identidade, não existe cultura para regular o nosso comportamento social. Nós estamos a ser sempre... Por isso é que o nosso povo é facilmente influenciável. Aqui tem gente que é pró-capi, tem gente que segue noite e dia, tem gente aqui para tudo. Mas não tem gente unida para construir esse país na sua verdadeira dimensão. Porque nós estamos unidos. O que une um povo é a sua cultura. Nós precisamos discutir cultura, porque é fácil aqui olharmos para as coisas, mas nós temos de dizer que tanto a oposição, tanto o partido da situação, têm os mesmos vícios, foram formados dentro das mesmas perspectivas. Mas quando eu falo disso, atenção, eu não estou a dizer o que é que pode vir a ser, mas estou a dizer como é que as coisas são. A ideia do partido que manda, a ideia do militante está em ambos os lados. E nós precisamos de mudar isso com muita urgência. E não vai ser fácil. Olha que não vai ser mesmo fácil, mas é preciso que se mude. Nós temos que olhar a alternância não como mudança efetiva, mas como um espaço de realização de mudanças. Porque muitos de nós estamos a falar em alternância como se a alternância fosse mudar tudo magicamente. Não. A juventude, a sociedade civil deve estar preparada para enfrentar os desafios do seu próprio tempo. Os homens que foram chamados de nacionalistas, que lutaram quando começaram a luta armada e outros processos que envolveram também a presença do próprio colonialista nesses processos, eram jovens como nós. E se Angola uma vez foi liberdade, ela precisa de uma segunda libertação. E a juventude tem que se levantar novamente. Nós precisamos de assumir a responsabilidade que nós temos de mudar o nosso tempo. Nós precisamos disso. Nós temos que olhar a alternância como um espaço de possibilidades. Nós temos que olhar, inclusive, a democracia nesse momento, não como um elemento que deve entrar aqui, porque a democracia é uma instituição, como eu disse a princípio, ok? Nós precisamos de olhar para a nossa experiência cultural, ou seja, a democracia ela deve ser maleável o suficiente
para ela poder dar espaço à nossa experiência cultural, e ela quer um modelo próprio de desenvolvimento que permita que o nosso povo se reveja nela. Não é essa democracia de imposição, que é uma instituição ocidental. E quando ela se consolidar, com certeza vai continuar a responder uma instituição, e toda instituição tem uma agenda. Nós falamos sobre economia, falamos sobre isso tudo, mas não existe nenhum processo econômico que possa acontecer sem educação. O nosso problema é fundamentalmente educação. E a educação deve ser cultural. Não é essa educação de ensino que nos ensina apenas aquilo que é o sistema de supremacia branca no mundo. O homem branco fez tudo, o homem branco fez, o homem branco fez aquilo. Eu não estou cá para ofender a ninguém, mas estou a falar uma realidade que é muito, muito presente. Nós precisamos de um sistema de educação, mas que seja um sistema de educação que se reveja nas nossas sensibilidades culturais. Nós precisamos, se nós continuarmos com esse projeto de educação que nós temos hoje, vai acontecer é que não vai haver mudança de forma alguma. Porque as pessoas todas que funcionam, que estão dentro dessas instituições, estão a ser criadas para lutar contra os nossos próprios interesses. A vaidade é um elemento natural desses espaços. A ideia do indivíduo que se assimila, a ideia do indivíduo que passa por esses espaços é uma ideia de cooptação e agenciamento. Essas pessoas vão lutar contra os nossos interesses. Então é necessário que se refunda esse país. Esse país precisa de refundação. Nós precisamos de fundar esse país dentro de valores que nos representem a todos como povo, mas precisamos primariamente de unidade cultural. Precisamos de discutir dentro de uma proposta que se revejam todos os povos. Precisamos de olhar a cultura, as culturas, como uma base de sustentabilidade e desenvolvimento, e principalmente a educação, para podermos pensar em economia, porque nesse país já passou muito dinheiro. Economia não é dinheiro. Economia são as pessoas que criam a dinâmica econômica. Nós precisamos de pensar nas pessoas. E essas pessoas precisam de uma educação centrada nos desafios que nós vivemos como povo. São as pessoas que vão fazer esse país. Não é o dinheiro, porque nesse país passaram mais de 700 bilhões e as crianças ainda estudam debaixo das árvores. As estradas têm buracos, ou têm menos estrada e mais buracos, ou qualquer coisa assim. Então, nós precisamos de olhar para as pessoas, porque as pessoas são um veículo sustentável de transformação real. Precisamos de uma educação que seja libertadora, que não nos faça olhar as pessoas que aparentemente desenvolveram diferenças históricas conosco de uma forma superior. Precisamos de olhar no mesmo pé de igualdade. E só dentro de um processo de educação transformador, baseado na nossa experiência cultural, na nossa herança cultural, é que vamos poder nos ver nesta mesma dimensão. Portanto, insisto na tônica do que precisamos de educação para mudar as coisas. Precisamos de nos educar. Precisamos de educação. E precisamos de pensar menos em partidos políticos. Porque eu vou dizer aqui algo que é bem real. Nós olhamos partidos políticos, devido a essa miséria abundante nesse ecossistema político e social, nós olhamos a política como meio de nos afirmarmos. Hoje o jovem não faz política para mudar coisa nenhuma, o jovem está atrás do Lexus, está atrás dos subsídios. Os jovens entram para a política para se prostituir, porque não têm uma orientação cultural, uma orientação ideológica que faça defender os nossos mais legítimos interesses. Hoje o jovem que vai para a política é prostituto. Nós precisamos de aceitar essa realidade, porque a política passou a ser um espaço para se projetar socialmente. E é isso que precisa de ser mudado. É isso que precisa de ser mudado. Mas isso tem a ver com aquilo que nós estivemos a conversar aquela hora, que a Angola aconteceram dois processos. Foi a deidificação do Estado por via do projeto comunista, porque o Estado passou a ter um impacto religioso quase de Deus, e houve também a deificação do próprio partido. Onde é que há a deificação do próprio partido? Quando o presidente é presidente do país e é presidente do partido. Ou seja, as pessoas que entram para os partidos nem querem saber, nem conhecem os estatutos desses partidos todos que andam informados. As pessoas querem dinheiro. As pessoas estão atrás do dinheiro. As pessoas querem sair da pobreza e arranjam. Se não são igrejas, são partidos políticos. Nós precisamos de deixar essas maldições de fora se quisermos desenvolver. Se quisermos desenvolver. Hoje a posição do jovem angolano é triste, porque o jovem vai na política em busca de sustento.
Da mesma forma que as forças policiais estão cheias de delinquentes, porque os delinquentes também estão lá em busca de sustento. Não existe nada aqui. É tanto polícia, forças armadas, as pessoas estão à procura de sustento porque o país é miserável. As pessoas não têm uma cultura que lhes faça, não têm um sistema imunológico, cultural, que lhes faça pensar nesse país. Não há sentimento de pertença. As pessoas vão buscar sentimento de pertença por via dos partidos políticos. E esse é o poder que se dá aos partidos políticos. Os partidos políticos têm o poder que a pobreza nos concedeu. As pessoas estão atrás de cargos. Muitos estão a fazer política, mas estão atrás de cargos, na verdade. Querem sentir o conforto daquele Lexus, do ar-condicionado lá dentro, aquilo deve ser fresco. E depois as miúdas todas vêm atrás. Também querem garinas. Por isso é que o país está como está. Depois, quais são as nossas referências atualmente? Luá Tibeirão cantou Ecos de Revolta há muito tempo atrás. Foi uma música que eu considero uma das músicas mais reveladoras que eu ouvi, Ecos de Revolta. Fala sobre essa situação cultural que nós vivemos, sobre esse neocolonialismo. Mas o que é que nós estamos cá a fazer, afinal de contas? Nós precisamos de sentar para discutir esse país. Senão os ciclos vão se repetir. Nós estamos todos a caminho da fase mais adulta. O Luato, eu não sabia que a barriga dele já estava assim, olha a minha também. Estamos todos a bazar, mas o que é que a gente já realizou aqui enquanto jovens? Nada. Vão votar novamente. Toda a gente aqui está careca de saber que as urnas não vão resolver nada. Mas querem exigir transparência num Estado que foi formado longe da transparência. Nós não vamos a lugar nenhum. Insisto mais uma vez na tônica que nós precisamos de discutir cultura. Precisamos discutir identidade. Precisa-se de refundar essa nação. A bandeira precisa de ser mudada. Aquela katana, aquela roda dentada, aquela vermelha, aquilo não nos diz nada. Aquilo representa que povo aí? O povo Lunda, o povo Choca está lá, não está. O povo Bacongo está lá, não está. Aí está o MPLA e o projeto comunista que eles iniciaram em 75. Nós precisamos, mesmo o hino, eu não sei como é que vocês são, né? Vocês se calhar conseguem olhar para o hino, ficar aí, fechar os olhos e tal. O hino é uma aldrabice. Ô pátria, nunca mais esqueceremos os heróis do 4 de fevereiro. Orgulhosos lutaremos pela paz. Qual paz? Eu peço imensa desculpa, mas já ultrapassou o tempo. Mais um bocadinho. Não, Mais um bocadinho. Não. Peço imensa desculpa. Rapidamente. O tempo é igual a tudo. O hino, claro. Eu vou ficar com os 2 minutos do Luato. Eu contei Já que não é do passou. tempo. Já passou. 2 minutos do Ganso. Já passou. Eu peço imensa desculpa. Só rapidamente, vamos fechar só isso rapidamente. Primeiro, o emblema desse país não nos diz nada. Esse país é herança do MPLA. O MPLA recebeu esse país e o país está como está, e eles têm sentimento de pertença desse país, porque os símbolos não dizem respeito a uma coletividade, mas a um grupo de indivíduos. O emblema, o hino nacional, não nos diz respeito. É uma aldrabice. A bandeira também não nos diz respeito. Então as pessoas têm que pensar, esse país não vai mudar se não se mudar a estrutura de poder, se não se mudar a sua própria simbologia. A base do poder do MPLA são os símbolos que eles construíram essa ideia de Estado, de nação, que eles dizem que é nação, mas isso não é nação. Então, por último, eu só quero insistir mais uma vez, nós precisamos de educação, mas uma educação centrada naquilo que são os princípios éticos e sistemas de valores presentes nas nossas culturas. Nós precisamos de uma educação que nos ensine a pensar primariamente como, se quisermos pensar como um grupo organizado, só através dessa organização é que será possível nós ultrapassarmos os problemas que nós vivemos atualmente. De resto é tudo utopia. Vão ser eleições atrás de eleições e consolidação do poder do MPLA. Obrigado. Muito obrigada a todos os participantes. Vou então passar a palavra ao público. Temos, infelizmente, apenas tempo para uma questão para cada palestrante. E quando digo uma, é apenas uma questão. E peço também que sejam diretos, ou seja, vão diretos à questão, porque realmente estamos muito em cima do acontecimento. Se queremos dar espaço aos outros, temos que fazer respeitar esse espaço. Dou então a palavra ao primeiro, por favor.
Deixa-me só buscar o meu WhatsApp, onde estão as questões. Alô? Muito boa tarde a todos. Eu sou Gabriel Bunga, jornalista de profissão. Penso que alguns me conhecem. Em primeiro lugar, gostaria de parabenizar os organizadores desta conferência. Eu peço imensa desculpa interromper. Eu gostaria, se possível, e agradeço por uma questão de educação e respeito, se alguém tem que conversar com outro alguém, que se retire. Pois esse burburinho, esse barulho de trás, a comunicação já não está tão boa, interfere e distrai-nos. Queremos todos falar, queremos todos opinar, mas também há quem só queira ouvir. Então vamos nos respeitar todos uns aos outros, por favor. Peço desculpas. Muito obrigado, eu é que agradeço. Dizia que gostava de felicitar os organizadores deste evento. De facto, é uma ocasião muito soberana em que os jovens estão a receber informações necessárias, sobretudo do processo eleitoral. E devo felicitar para já os oradores, foram muito eloquentes. No entanto, eu gostava de contribuir também, enquanto jovem. Senti, desde manhã até a este período de tarde, uma carga muito forte na perspectiva negativa de algumas intervenções. Julgo eu que, hoje por hoje, olhando para a necessidade que todos nós temos, enquanto jovens, estando em Angola, em Luanda ou em qualquer província do país, um dos grandes objetivos que me parece está assente, ou que estamos à procura, cada um de nós, a nível individual, mesmo a nível estadual, é o desenvolvimento. Ora, não é possível nós alcançarmos o desenvolvimento adotando um modelo de comunicação na perspectiva negativista. Eu entendo que é possível, sim, alcançarmos o desenvolvimento abordando as questões numa perspectiva positivista, diria melhor, construtivista. Estamos numa unidade acadêmica e, a nível da ciência, há quem diga que a comunicação destrutivista já caiu em desuso. O que está em voga hoje é a comunicação construtivista, na perspectiva que é possível, no meio de tanto mal, encontrarmos um único bem e exaltarmos este bem. O exemplo paradigmático que se tem dado é que, quando nós criamos uma criança, um bebê, este bebê, se por acaso... Eu peço imensa desculpa, eu vou lhe pedir que vá direto à questão. Vou colocar as questões rapidamente. Já, rapidamente, por favor. Permita-me Senão só. depois não dá tempo de resposta. Permita-me só, termino já. Já está a falar há 3 minutos. Está bem, mas é uma questão de contribuição. Tudo bem, mas termino com esta questão dizendo que sim, nós podemos trabalhar, mas olhando numa perspectiva construtivista, numa linguagem mais construtivista, porque estamos a trabalhar com a juventude. Terminando, há um dos preletores que falou da unidade cultural. Respeito à perspectiva, sim. Hoje, falar da unidade cultural provavelmente poderá ser ilusório, na perspectiva de que, se entendermos a cultura, o conceito básico da cultura, sendo aquilo que cada um de nós manifesta na sociedade, cada ser humano manifesta, então não é possível termos unidade cultural, porque a cultura é aquilo que decorre da nossa existência humana. Ou seja, por mais que nós sejamos gêmeos, dificilmente havemos de pensar da mesma forma. Logo, quanto mais distante nós nos encontramos, geográfica ou afetiva, distância geográfica ou afetiva, rapidamente teremos a diversidade cultural. O que devemos dizer é, devemos harmonizar as nossas culturas. Este é o entendimento que eu tenho quanto à perspectiva da unidade cultural. Muito obrigado.
Muito. Boa tarde a todos. Eu sou João Samoco, estudante. Eu gostava de, primeiro, fazer passar um acontecimento. No dia 11, aquele dia 11 que houve a manifestação e faleceu Inocêncio de Matos. Antes do dia 11, eu tinha convidado um amigo para também fazer parte, porque eu tinha feito parte daquela manifestação. E ele me disse que eu não tenho interesse nenhum em fazer parte de nenhuma manifestação, porque não dá em nada. E apesar do sofrimento que vivo, então, se morrer é descansar, então prefiro viver cansado. E aqui denotou alguma coisa muito interessante, que parece que toda a gente tem isso, o medo. E sabemos que as eleições, até agora, há sinais que não haverá transparência. Isso é um facto, toda a gente sabe disso. E parece que do que se disse aqui até agora, a juventude e outros painelistas, parece que já se esgotou o meio de comunicação, que é o diálogo. Parece que deu-se conta que o outro lado não quer dialogar e está-se a criar um outro mecanismo, como se diz a rebelião. Também é outra situação interessante. Mas aqui a questão é, será que todos nós estamos preparados para superar o medo que temos dentro e agirmos de acordo com os nossos interesses, ou seja, agirmos de acordo com a lei e fazermos com que os nossos direitos sejam realmente cumpridos. E por outra coisa, há uma questão muito estratégica que tem acontecido. Se olharmos nos municípios, veremos que há escassez de escolas. E as escolas não respondem à demanda dos cidadãos ou das pessoas que tinham que ter acesso. Se olharmos nas condições em que estão submetidos, primeiro, os professores universitários, veremos que é uma questão estratégica. Ganham migalhas, aquilo não é remuneração, é migalhas. Ganham migalhas e as condições em que estão submetidos os estudantes também é uma questão estratégica. Estudantes universitários não conseguem ou têm imensas dificuldades de fazer uma análise crítica sobre a realidade social, econômica que tem acontecido no país e, sobretudo, política também. E se formos a ver, é só olharmos nas manifestações que os estudantes fizeram para reivindicar algumas condições dos estudantes universitários, veremos que foi só uma franjinha. Quer dizer que poucos estudantes universitários estão emancipados para exigir o mínimo. Isso já é grave. É gravíssimo na medida em que os estudantes não conseguem olhar para o país e pensar o país. E outra questão, insistindo no medo. Eu geralmente tenho a cultura de culpar os mais velhos como culpado das condições sociais e econômicas do país, só por uma questão. Por quê? O medo, se nos consumir, e como já tem nos consumido, não conseguiremos retirar aquela gente que conduz o país como conduz e também vê-se claramente que não há interesse nenhum em quem está ali servir o povo. Porque, não sei se é capricho, se é falta de vontade, mas a questão é o povo deve fazer alguma coisa para com que melhoramos o país. E outro, enquanto jovens nós temos todos medo, isso é um facto, mas o que é que temos que fazer realmente para superar o medo a par daquela rebelião, a par da rebelião? Ou seja, eu gostava de perguntar se há um outro meio para que a gente encontremos uma resolução pacífica entre quem está lá e quem está aqui, de modo a termos uma forma de convivência mais harmoniosa e evitarmos confusões, evitarmos sofrimentos, choques. Obrigado. Boa tarde. Giovanni Oscar é meu nome. Bom, a minha pergunta vai diretamente aos três, né? Luate Beirão, Mocota Gangsta, desculpa tratar dessa forma, e Isidro. Bom, nós falamos muito aqui sobre a questão
que já se falou muito e tal. Eu acho que os partidos políticos têm a sua campanha, o seu plano de governação. Eu queria saber se os três, enquanto referências para os jovens, nesse sentido, têm algum plano para fazer face a essa questão da possibilidade, né, de haver artimanhas nessas eleições. Portanto, qual é o plano? Se já se conhece o problema. E falou-se também relativamente à questão de não sair, ficar em casa, como uma forma de manifestação, blackout. Mas a questão que se levanta é que normalmente as famílias angolanas dependem do que se produz no dia a dia. Então, como é que elas não vão sair? Portanto, estão-nos a sugerir isso, ok, pode ser uma possibilidade, mas como é que eu não vou sair? Eu só preciso de ir atrás daquilo que eu vou conseguir no dia para poder comer, por exemplo. E só para terminar já, o Isidro falou sobre a questão da identidade e da cultura. Não sei se, salvo, né, melhor opinião, eu acho que, olhando assim para o Isidro, não vejo uma questão cultural, né? Então, uma representação. Eu não sei se isso tem, eu não sei se a forma de vestir não tem nada a ver com a cultura, coisa que eu acho que eu não concordaria, mas eu gostava de saber, então, como referência também para os jovens que vêm a pregar, assim, entre aspas, vamos assim dizer, essa questão da cultura e da identidade, como é que pode explicar essa questão? Eu acho. Obrigado. Infelizmente, temos lugar para apenas mais uma questão. Obrigada. Não é para aparecer, é para participar. Eu tenho uma preocupação, porque se fez aqui um historial da juventude e a sua intervenção na política em Angola. Nas nossas escolas sabe-se muito pouco a respeito e estou muito bem informada, porque não se fala disso nas nossas escolas em Angola. Sabe-se muito pouco sobre a intervenção da juventude do ponto de vista da política, não é? E o que é que essa juventude fez para mudar? A minha pergunta é a seguinte: qual é a característica que o partido no poder utiliza para identificar alguém e rotulá-lo revolucionário? Eu faço esta pergunta porque é o rótulo que eu ostento desde há poucos dias da realização das eleições de 2017 em Angola. Eu fui chamada revolucionária. Eu não vejo de uma vista, porque fui agredida em minha casa com óleo e água quente. Atiraram pedras para o meu portão, que está amolgado, e começaram a gritar: viva MPLA! E eu perguntei: ora, muito bem, viva MPLA! Podem gritar pelo país inteiro. Qual é a relação entre o viva MPLA e a minha pessoa? Fui mandada para casa porque sou revolucionária. Então a minha pergunta é a mesma. Quais são as características que se utiliza para se rotular alguém de revolucionário? Muito obrigada. Muito obrigada pelos comentários, pela participação, pelas questões colocadas. Eu vou dar 5 minutos a cada um dos presentes na mesa para responder, tecer comentários, o que achar mais conveniente. Não sei quem gostaria de começar. Faça favor. Muito bem. Primariamente, eu vou responder sobre a questão da unidade cultural.
Há quem diga que a questão da unidade cultural é uma questão ilusória, mas não, é mais simples do que a gente pensa. Eu vou dar alguns exemplos, por exemplo, Ghana, 1957. Para quem não sabe, Ghana foi a outrora chamada de Golden Coast, Costa do Ouro. Mas depois da independência, quando Nkrumah reuniu com todas as lideranças daquele espaço territorial e decidiram renomear o país, passou a chamar-se Ghana, que na verdade é um nome que faz inclusão de todos os grupos, dos grupos maioritários daquele espaço territorial. Então surgiu o Ghana. Unidade cultural, às vezes, consiste propriamente nesse processo de inclusão dos povos. Isso é unidade cultural. Depois, nós temos também Burkina Faso. Burkina Faso, depois da independência, né, já era autovolta, mas quando foi assumida pelo capitão Thomas Sankara, passou para Burkina Faso, mas antes era autovolta, enquanto colônia francesa. Quando passa para Burkina Faso são os nomes que pertencem aos idiomas dos dois grupos maioritários daquele espaço. Então, Burkina Faso, isso é unidade cultural. Depois temos RDC. RDC, Mobutu Sese Seko, ano de 1971, depois da independência, né? A independência foi proclamada em 1960, mas em 71, Mobutu teve um projeto de Estado que foi a imposição da língua Lingala como língua nacional. E eles conseguiram fazer isso, ok? Nós só precisamos que cultura é algo muito sensível. Ao contrário do que se pensa, a cultura como dança, vender artesanato, pano chamacaca, isso são extensões da cultura. A cultura é muito mais profunda e cultura deve ser um projeto de Estado. Assim como a alimentação também deve ser projeto de Estado. Então, em Angola, quando nós falamos de unidade cultural, nós precisamos de ver aqui alguns hábitos que são transversais a todos os povos que se encontram aqui. O alembamento é transversal, não só nos povos que estão no território de Angola, mas a toda a África. Depois nós temos as escolas iniciáticas. Em Angola temos escolas iniciáticas, em África toda temos escolas iniciáticas. Estamos a falar de Mukanda, Chikumbi, estamos a falar do Loa, estamos a falar do EFICO, estamos a falar de escolas iniciáticas que preparam o indivíduo para compreender-se dentro da perspectiva cultural. Então, são práticas que são extensivas a todo o território. Depois nós temos a circuncisão também. Então, quando a gente fala desses aspectos aqui, são aspectos de unificação. Os povos precisam de se unir. Depois vem o pensamento político, o pensamento econômico, tudo isso deriva da cultura. E a própria cultura é que tem o poder de invocar as instituições. Hoje nós temos um monte de instituições que não nos servem para nada, porque elas não foram invocadas pelas nossas culturas, foram invocadas por necessidades colonialistas. Depois, outro ponto aqui interessante é sobre como eu me visto. Olha, quando a gente fala de imagem também deve ser um projeto do próprio Estado, deve ser projeto de Estado, ok? Mas prontos, eu vesti-me dessa forma, mas eu tenho a minha simbologia. Esse cascola aqui eu comecei a utilizar depois do assassinato do Inocêncio de Matos, e utilizo até hoje. Ele tem essas cores aqui, uns confundem com bandeira da UNITA, outros confundem com grife da Gucci, mas isso aqui é a bandeira do panafricanismo, ok? Então me sinto confortável nisso. Eu acho que o mais importante nesse momento é o que nós trazemos como mensagem. Quando a gente solidificar, porque a cultura é a base. Nós chegamos lá, vamos discutir cultura. E quando discutir cultura, nós temos que criar os mecanismos para que as pessoas se apresentem dentro de uma imagem dignamente africana. Mas por enquanto, a luta ainda continua. Não sei se a vitória é certa, mas a luta continua. Depois, deixa-me só ver aqui rapidamente. Escolas iniciáticas, Ghana, lembramento, escolas. Eu acho que essas foram as perguntas que foram feitas. Mas eu preciso de dizer que a cultura é, acima de tudo, um sistema de pensamento. E enquanto nós continuamos a buscar elementos, por exemplo, nós temos aqui um discurso que nos prepara sempre para falhar. Nós não temos um discurso cultural. Esses espaços como que nós estamos, como é o caso da Universidade Católica, esse é um espaço de reflexão, um espaço acadêmico. Okay? As pessoas que vão sair daqui, muitas vão ser conduzidas, vão chegar a espaços de poder e decisão, mas elas chegam lá com o quê? Com a mente dentro de uma estrutura de pensamento que não lhes prepara propriamente para defenderem a África e para terem sentimento de pertença por África.
Você aqui ainda pode aprender muita coisa, que o homem branco é que fez quase tudo que está à tua volta. E não é, em pleno século XXI, não é. É inacreditável que nós ainda estejamos a aprender que aqui em África não tinha escrita, que o homem branco nos deu escrita, que o homem branco nos deu tudo. É inacreditável. Nós estamos numa instituição superior. Nós devemos estar a discutir aqui questões culturais. Devemos estar a sistematizar o nosso pensamento africano dentro desses espaços. Mas não estamos a fazer isso. Nós estamos a ser criados sempre para defender e para colocar o homem branco numa posição de superioridade civilizacional. Porque nós passamos a aprender que o colonialismo não foi uma agressão histórica, que o colonialismo foi um privilégio para nós conhecermos aquilo que nós chamamos de civilização hoje. Então é perigoso. Nós precisamos até de mudar os espaços acadêmicos. O pensamento africano tem que estar aqui dentro. A academia deve ser o espaço que nos prepara para sentir dignidade em sermos africanos, para termos sentimento de pertença pela nossa terra e servir acima de tudo. Porque aqui só sai vaidosos, PhD, ouve lá, tu. Esses é que estão a sair aqui dentro, que querem parecer brancos. Não, nós precisamos de africanos, pessoas que pensem como africanos, que reflitam aquilo que é a nossa ansiedade enquanto povo. Então nós precisamos de conversar sobre isso. Isso é um espaço muito importante, mas a academia precisa de ser africana. A academia precisa de ser reformada. Nós temos muitas referências pretas. Devemos estar a estudar Thomas Sankara. Devemos estar a estudar Frantz Fanon para compreendermos os mecanismos do colonialismo e colonização. Não estamos a estudar essas pessoas. Estamos a estudar que Platão é o pai da filosofia, que quem inventou Pitágoras é o pai da matemática, Hipócrates é o pai da medicina. Isso é tudo mentira. Nós precisamos de quebrar esses ensinamentos e começar a falar de África como africanos. Obrigado. Muito obrigada. Não sei se mais... Acho que não me foi dirigida especificamente uma questão, tirando a da confusão, que era para todos, né? Disparou para toda a gente. E acho que a outra questão que eu poderia responder ou tentar responder era de como é que se rotulam revolucionários, porque é a mais simples de todas. Basta pensar e basta pensar em voz alta e que esse pensamento seja divergente ao da vontade de quem quer impor a versão única, que é o MPLA, claro, né? Então, se escreveu publicamente, se falou publicamente e criticou publicamente, está aí o rótulo. E é um rótulo que devia ser um elogio, tendo em conta o hino, que apesar de muita gente não se identificar com ele, é o hino que temos e é o hino que foi posto por essas pessoas que hoje criticam aqueles que pensam progressivamente, né? O medo não tem uma resposta, não há uma fórmula. Acho que há uma frase qualquer, e não sei quem é o autor, que diz: vai, e se der medo, vai na mesma. E é o limite, é a única coisa que eu posso dizer. Todos nós enfrentamos esse medo, esse frio na barriga, mas é porque sabemos que se aceitarmos, subjugarmos esse medo, não temos a perspectiva de corrigir nada daquilo que nos é imposto. Não temos a perspectiva de melhorar nada, porque somos escravizados por esse medo. Então é um combate pessoal. Cada pessoa tem que combater o seu medo interior. Não há uma fórmula ideal e não há ninguém que possa vir... esses vendedores de sonhos, esses vendedores de... Como é que se chama agora essa nova profissão? Os coaches vão vender muitos livros a dizer: vença o seu medo em 10 passos simples. Mas não há. E a confusão é uma consequência de quem tem o pé no pescoço. Quando a gente tem que escolher entre deixar-se asfixiar ou partir o pé de quem nos está a pisar, às vezes essa reação é uma reação de sobrevivência e traduz-se naquilo que a tônica dominante, a lógica do discurso dominante gosta de apelidar com coisas negativas, né? Arruaça, a confusão, crime, mas é uma reação. E gostávamos todos de não ter que chegar lá, gostávamos de todos de poder estar a ouvir estas aulas de história que tivemos aqui do nosso mais velho Mabeco, e estar a crescer com isso, sem estar a pensar que temos uma luta atual, temos uma luta presente, temos essa bota no pescoço.
e não temos essa capacidade ainda de crescer com isso, porque temos de enfrentar esses nossos demónios agora. Portanto, se for a confusão vai ser a consequência de tantos avisos que a sociedade civil andou a dar ao longo destes anos. Porque o trabalho da sociedade civil não é só criticar. A crítica é uma maneira de alertar que as coisas estão a tender para um caminho feio. O caminho feio e a explosão de quem se diz pacífico, o povo burro, o povo muito pacífico, deixa tudo, é assustadora, porque vai chegar o dia, como todo ser humano, o angolano não é diferente de um ser humano em qualquer outro lado do mundo, sofre, sente, tem dor, sangra, e vai chegar o dia que toda essa bota no pescoço vai ser encontrada com uma violência que não vai partir só a perna, vai partir todos os ossos do corpo, vai ser descontrolada. E a sociedade civil o que faz é tentar mitigar isso para quem tem a bota, quem tem o pé com a bota no pescoço, ganhe noção que isso vai se virar contra eles. E vai ser feio para todos. Portanto, eu não gosto de chamar as coisas de confusão. São consequências da repressão, são consequências do descaso pelo sofrimento de quem se governa. Acho que não tem mais nenhuma pergunta. Não me lembro. Obrigada. Não sei se algum dos presentes queira. Eu queria falar relativamente à questão do mano aí, que eu penso que é jornalista. Não, eu vou chegar lá. Não, calma. Mas, velho Pestana, é só para lhe responder rapidamente que o hip-hop é um movimento espiritual africano. O hip-hop tem origem africana. Ele é um movimento que ele vai ressurgir na América, mas ele é um movimento tipicamente africano. Todos os elementos que estão dentro do hip-hop surgiram da África e saíram da África e foram manifestados do outro lado do Atlântico. O hip-hop é puramente africano. E alienado é quem pensa ao contrário. Eu dizia, relativamente à ideia passada aqui por um irmão que disse que era jornalista, que ele está tão admirado que desde manhã a perspectiva das intervenções aqui e as declarações já são muito viradas para o negativismo. Já respeito o teu ponto de vista, mas quero lhe dizer, mano, não vejo nada positivo em Angola desde 1975 até hoje. Então não sei o que é que a gente vai transportar para aqui. Se a gente não olhar com olhos de ver e observar a sociedade angolana na base do realismo, vai ser impossível ir buscar soluções. Nós nunca estamos a fechar uma porta para diálogo. Quem fecha a porta para diálogos é quem tem o poder em Angola, porque tem um poder centralizado. Tem a mania de grandeza de ter o síndrome de Deus. Eles se classificam de deuses. Eles têm o poder de deixar quem vai viver e quem vai morrer. Porque o poder é centralizado, não existe um contrato social. Em Angola não existe, o bem pelado está no poder e ponto final. Nós temos uma das maiores taxas de mortalidade infantil do mundo. Temos que visualizar e entregar rosas. Isso é grave. Nós temos jornalistas que são assassinados, imprensa pública e privada que é silenciada e cafrecada. Temos que vir falar de rosas aqui. Isso é grave. Temos uma malha rodoviária que se investiu 32 bilhões de dólares, mano, que está hoje parecida a um queijo suíço. Temos que vir falar de rosas. Isso é grave. Então, eu pergunto qual é o papel do jornalista. Se o teu juramento é informar com verdade e isenção, será que é jornalista de facto? Ou está só num órgão também para ganhar salário, mano? Então, isso é grave, mano. É extremamente grave. Temos que olhar Angola com os olhos de ver. Quanto à questão da grande revolução cultural, e eu sou daqueles que têm um discurso às vezes um bocado mais moderado nessa perspectiva cultural, não vai existir em Angola uma cultura puritana, isso é mentira. E eu concordo que o ser utópico nessa perspectiva. Quanto a dizer cultura puritana em Angola, claro que não, porque nós somos uma nação resultado de várias nações culturais. Agora, é preciso se discutir as culturas de Angola, que é para a gente criar, com a fusão do modernismo que a gente recebeu, uma identidade nacional, que é para a gente ter o sentimento de pertença com a terra. Nós temos que valorizar o país. O país é a construção por via do trabalho. Mas temos que ter amor pela pátria, é o que não temos.
nos tornarmos dirigentes hoje, de manhã, já está a fazer festa, porque sabe que vai saquear, vai comprar casas em Cascais. Já está bom, até poderias, mas poderias investir aqui. Quando não existe sentimento de pertença, tu não valorizas, não existe empatia. Tu olhas quem está no poder, nem ama o povo, mano. Só nos surgem de cada 5 anos. E com imposições. A publicação das listas dos eleitores não vai acontecer, mano. Quando existir o contencioso eleitoral, a Laurinda vai falar e defender a perspectiva do partido. O Manico não tem idoneidade, nem ética, nem moral para ser presidente do CNE. E vamos engolir isso. Porque a estrutura é uma estrutura de podridão que não te permite o espaço do diálogo, mano. E quando as pessoas olham que a gente está a bater com a realidade real, é radical, é revolucionário, está frustrado, mano. É só o artigo 40, 41 e 47 da Constituição. Será que esses senhores também não gostam de ler? Então como é que o indivíduo analfabeto de 4ª classe sabe que é o 40, 41 e 47 e você que diz que estudou não consegue ver isso? Porque não existe o debate permanente. É preciso que a gente abra espaços para o diálogo. É preciso que a gente se revê na angolanidade, mas nessa angolanidade de profundidade e automaticamente ligada com o modernismo. Temos que admitir, não vamos atingir o puritano, porque se nós olharmos de facto, Rainha Ginga Mbande também não era angolana, porque estava num dongo. Foi depois da Conferência de Berlim que aquele espaço passou a se chamar Angola. Então a gente pode reconstruir, de facto. Em relação à questão do medo, passar fome e sentir fome são duas coisas extremamente diferentes. Todos sentimos, mas passar fome é um resultado de uma política de má distribuição de renda. Sentir é natural, mas passar é a política do Estado. O medo, o blackout que a gente defende. Eu tive essa experimentação, eu acho que em 2019, numa manifestação. Ninguém vai às ruas, ninguém vai trabalhar. E o governo mexeu-se. E foi naquele período que a JMP lá tinha um congresso e o presidente mandou muitas farpas. São jovens que foram instrumentalizados, eles pagaram 100 euros e naqueles avarentos, porque os avarentos daqui não têm, os avarentos estão noutra estrutura, que é a estrutura do poder. Entende? Às vezes é preciso criar estratégias. Já que as pessoas têm medo, por que não ficamos em casa? Se têm medo de ir na rua, vão a patir e pureta, vamos ficar em casa. É uma estratégia. Não estou a dizer que seja mais favorável, mas é uma estratégia. Já que existe medo, porque o sentimento de liberdade, de raiva do povo vai se agudizando. Hoje, a estrutura do poder não luta contra a UNITA, não. Não luta contra a oposição, não. Luta contra um povo agastado, o povo está farto. A gente senta nos bairros, nós ouvimos as conversas. A minha mãe se limitava a vender cabuenha e cebola na porta. Está a falar de política, mano. É grave. A minha mãe não falava isso há 10 anos atrás. A minha mãe ainda acha que tem futuro para ela. Mãe, você está na casa de 67. Quer me falar de futuro? Epa, isso não está bem, não sei como é que vai ser amanhã. Mãe, isso nunca teve bem. Enquanto você vendia, fazia, como você dizia, faço de comba, filho. Está a vender muito peixe seco aqui na porta, está a vir comprar. Já ninguém está a ir comprar. Então despertou nela um sentimento de política. A minha cota. E quando eu estou a dizer a minha cota, cota de quantas pessoas que estão aqui? Nós hoje estamos aqui na Universidade Católica, que nos deu o espaço de abertura. Eu, principalmente, para fazer o experimento, ou a experimentação das minhas teses, que são loucas ou não, mas são minhas. E são legítimas, porque a lei me confere esse direito de liberdade de pensamento. Mas, automaticamente, é importante levar em consideração, não é fácil ter os Cota Jaca aqui, não é da minha geração. O Cota Nelson, o Pestana, Cota Carlos Rosado, o velho Reginaldo, o Calundungo, porque a gente sonhou um dia se cruzar nas favelas da vida, e hoje estamos aqui. Quais favelas da vida? De um país que não realiza, ninguém deu certo, mano. Tu pode ter um bolo e um cacau dentro da geleira, mas também não deu certo. Então, há um país que precisa ser experimentado, que a gente tem que pegar os nossos medos e transformá-los em coragem, porque o governo está abrindo espaço para um dia haver uma grande explosão, e essa explosão vai nascer naturalmente. Porque eu hoje sinto-me lisonjeado de saber que eu venho tecer os meus ideais dentro de uma academia por uma questão muito simples. Porque na oposição, hoje tem um líder de oposição com vocação ao poder. Porque na oposição tinha pessoas que só queriam ser oposição para ganhar dinheiro.
Então a oposição só tem força quando somos uma frente patriótica unida. Esse espaço de abertura. A frente patriótica unida não é um partido, mas é a academia que vem dizer, eu acho que eles não vão se legalizar. A frente patriótica unida significa eu tenho fome, quero mudar. Não estou, quero mudar. Irmã está na prostituição, quero mudar. É a vontade dos oprimidos. Querem se libertar dos grilhões dos 47 anos de uma independência utópica que nunca deu certo. Vamos olhar, temos independência, evidentemente que temos, mas que independência que faz com que o chinês rouba ouro no Nampangongo. E o serviço de inteligência só está a vigiar, o Luato foi trancar a casa dele com um cadeado. Quem é perigoso? Temos paz, o que é que a gente tem? A independência dos Estados Unidos da América foi proclamada no dia 4 de julho de 1774. O que é independência? A independência é todos os dias, não é só no dia 11 de novembro de 75. A independência é todos os dias na realização dos sonhos e os desejos e os anseios do povo. O que é a paz? 4 de abril. Que tipo de paz é essa que me faz ficar desempregado? Que tipo de paz é essa que você me criou o Zango Zero agora? Mas o próprio Zango Zero, quando chove, fica uma água que bate quase 1 metro, os carros ficam a banhar. Aquilo é construção moderna. A do colono está a resistir, como é que o Zango Zero está a ruir? O que é paz, de fato? Eu acho e penso para as academias, é um grande desafio se perguntarem o que é que significa paz do ponto de vista sociológico, do ponto de vista político. Como é possível num país com quase 5.000 instituições religiosas, mas não existe amor ao próximo? Pastor era fininho, ficou barrigudo, fio de ouro. A mulher já vende até cabelo brasileiro. Eu não estou a entender como é que aquilo nasceu. Mas nasce com base ao interesse da estrutura do poder. Porque aqueles são pequenos capes, não da espiritualidade, mas da santificação satânica. Epá, quando chegar as eleições, temos que apertar no pescoço dos pastores. As ovelhas têm que votar no partido que está no poder. Não é possível. Onde é que estão os sociólogos? Que é para a gente desconstruir. Porque não é possível sem educação. Educação libertária na visão de Paulo Freire é possível. Mas essa educação na perspectiva do MPLA que acha que fazer uma estrutura faraônica, ter um grande hospital como se fosse um elefante branco, e o médico ganha 270 mil kwanzas, não tem seringa, não tem luva, não é possível. A discussão da nação na visão dos intelectuais, da sociedade civil, por via do Congresso da Nação, e o presidente diz que não lhe interessava, não é possível, ele é o mandatário, é o número 1. Não dá na cadeira, porque você está a fazer favor de quem? Não ganha salário. Esse fato compra de borla cai do céu. Não, temos que questionar. Essa é a questão dos médios. Mas os médios um dia, eles esfumam-se. Porque a montanha da liberdade está ao alcance de cada um de nós. E eu sei que já não está muito longe. O povo está agastado. O povo está agastado. Há muita fome nos bairros. Muita fome nos bairros. Vou terminar com uma história pessoal em 1 minuto. Fui para a minha zona no Ogenda. Encontrei um amigo meu. Eu não sei se ele... Eu passei só que ele assobiou. Ele dá dica, che. Se está a passar, já não cumprimenta. Eu fico, meu. Isso está dessa dica, che. Tipo, vou lhe entrar, mas epa, a espiritualidade não me permitiu. Não, vou lhe olhar e quer. Se, mano, como eu até passei, você sabe que eu passo aqui, eu sempre cumprimento. Você está a se fazer de muito, de Wii, também, você também não é nada. Oh, você é para fixe. Só viu, mas já subiu. Eu vi essa subir, era meu quando era puto. Olhei assim, meu bradaclismo. O osso aqui já do coisa já subiu, ombreira, peito, tá, já saiu ossos. O lábio mudou de cor. Esse é o Dr. Carlos Rosado. E o professor Delson, Pistão da Bonavena. É o whisky the best. Como é possível numa sociedade deixar com que um uísque seja empacotado em plástico? Vai ver a degradação de saúde pública que está acontecendo nas periferias. Meu amigo ficou tipo um cabide. E minha mãe me disse, já viste o fulano? Eu disse, não. Então, a última vez que ele vi, ele já está tipo um cabide andando. Como é possível um país independente? São questões que se parecem fúteis, mas é um atentado à saúde pública. Estamos a falar de independência e soberania. Porque nós queremos achar que discutir é só o diamante e o petróleo, o povo está a morrer com álcool nas periferias. Muito obrigado.
Quero agradecer a presença de todos, sobretudo dos senhores palestrantes que estão aqui na mesa. Nós poderíamos chegar aqui o resto da tarde, o resto da noite, mais uns quantos dias, que o assunto obviamente não se esgota. Mas, infelizmente, temos que ir. Como tudo tem um início, também tem um fim. Agradeço desde já a organização, pela organização do evento, à Universidade Católica por ter aberto as suas portas, que como instituição de ensino se mostra aberta ao diálogo e a receber todo tipo de conhecimento e não se limita àquilo que é o conhecimento científico. Quero chamar aqui não digo chamar a atenção, mas dar aqui um ligeiro contributo ao professor Jamabe Kutali pela apresentação do seu projeto, que parece muito interessante, mas como vai muito lá para trás, que no fundo é um pouco uma continuação daquilo que tem sido a sua pesquisa, aqui são os seus livros, mas olhe também um pouco para aquilo que tem sido a contemporaneidade, ou seja, opôs tudo isso. Estão a acontecer muitas coisas muito interessantes, há conceitos que devem ser desmistificados, angolanidade é um deles, cultura, identidade, e dando voz àquilo que são muitos dos palestrantes aqui presentes, professores, jornalistas, todas as áreas de conhecimento que muito reclamam da nossa falta de leitura, sobretudo dos jovens. Acho que temos que ler todos muito, estamos a precisar de muita leitura, seja ela de que tipo for, quanto mais não seja dos escritos do senhor jornalista Reginaldo Silva, que aqui está presente. Portanto, temos que ler, temos que desmistificar, temos que nos atualizar, temos que nos informar. E estamos no sítio certo para isso. O diálogo é sempre bem-vindo. O debate de ideias é sempre muito bem-vindo, sejam eles quais forem as posições. Estaremos sempre aqui abertos para isso, para produzirmos conhecimento e mais conhecimento, seja ele de que origem for. Muito obrigado pela presença de todos e até a próxima.